Hoje a gente vai abrir um debate, mas primeiro eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem números, estatística ou momentos? Me respondam nos comentários. Agora, de que trata o vídeo de hoje? A gente vai analisar quem foi melhor em 2022, Vinícius Júnior ou Mbappé. Começamos. Então, bora lá, gente. Eu fiz aqui um quadro comparativo para a gente analisar ponto por ponto quem foi melhor nessa temporada. O primeiro a gente vai analisar título, segundo desempenho individual, terceiro clube, desempenho a nível de clube, estilo de jogo, importância histórica na temporada. E no final, quem tiver mais pontos vai levar esse debate. Bora lá, começando com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele conquistou a Champions League, a La Liga e a Supercopa da Espanha. Agora, o Mbappé, ele conquistou apenas a Ligue 1. A gente ainda está falando de título, desempenho individual, depois a gente vai analisar. Então, nesse quesito aqui, eu acredito que o Vinícius Júnior com certeza é quem leva esse primeiro ponto do debate. O Vinícius conseguiu a Champions League, a La Liga e a Supercopa da Espanha. São dois títulos nacionais e um internacional. Agora o Mbappé apenas conseguiu a Copa da França. Então, nesse primeiro ponto, quem termina levando é o Vinícius Júnior. Bora para o segundo, desempenho individual. Aqui a coisa já começa a ficar melhor. O Vinícius Júnior, ele conquistou apenas 22 gols e 20 assistências. Eu falei apenas como se fosse pouco, mas é uma boa temporada. Agora, o Mbappé, ele conseguiu 39 gols e 26 assistências. E eu já vejo alguns aqui baixando o preço dos gols do Mbappé, porque nesse tempo eu jogava no PSG. Mas a gente não pode desprezar os gols do Mbappé só porque ele jogava numa liga inferior do que o Vinícius. Então, como a gente está evaluando o desempenho individual, não títulos, não a nível coletivo, quem termina levando esse ponto aqui é o Mbappé. Clubes, a nível de clubes, bora lá. E eu vou explicar a diferença desses dois tópicos aqui, título e clube. Quando falo a nível clube, eu falo de quem foi mais importante naquele momento que o time precisava dessa pessoa. Eu acredito que a nível individual, que é uma coisa que a gente acabou de analisar, o Mbappé é muito melhor do que o Vinícius. Porém, o futebol é um jogo de equipe. No final, nós precisamos do time e o time precisa de nós. Então, o Vinícius foi determinante na final de Champions e foi protagonista. O Mbappé, porém, ele ganhou a Ligue 1 e foi líder absoluto com Messi e o Neymar. Peraí, eu acredito que esse ano ainda nem era Ligue 1, era Liga Uber Eats. Eu acredito que o Vinícius, com o time todo, terminou sendo determinante para conseguir o que foi a Champions League, a Supercopa. É tanto que o Vinícius ele marcou no final da Champions. Então, esse ponto aqui de clubes é pro Vinícius. Olha, aos poucos eu tô fazendo uma bandeira da Itália aqui. Estilo de jogo. Esse daqui é o bom. É o que a gente vai realmente debater quem é melhor. Eu já vou adiantando para você que eu acredito que o Mbappé é melhor. Mas isso não abaixa o preço do Vinícius. Até porque, como eu acabei de falar, o futebol é um jogo de equipe. Não adianta ter um bom artilheiro se o time todo é uma merda. Então, por mais que a qualidade do Mbappé seja superior à do Vinícius, no final, o Vinícius termina sendo um pouco mais determinante e termina levando muito dos títulos porque o time acompanha ele. Então, se fosse uma competição de nível individual, com certeza Mbappé levaria. Porém, como o futebol é esporte grupal, quem termina levando é o Vinícius Júnior. Então, analisando o estilo de jogo. O Vinícius joga rompendo linha, velocidade, ele tem drible, energia e movimentação. Eu acredito que o Vinícius Júnior é um jogador que ele consegue se posicionar muito bem no campo. No momento que o jogo está correndo, que está acontecendo as coisas, o Vinícius ele sabe muito bem se posicionar. Eu coloquei aqui rompe linha. Por quê? Se nós vemos a temporada atual, quando começou o jogo do Barcelona contra o Real Madrid, o Mbappé ficava muitas vezes fora de jogo. Sempre ele ficava inabilitado.
coisa que é muito difícil acontecer com o Vinícius. O Vinícius sabe se posicionar no campo, sabe onde é que ele vai receber a bola para ele depois ir e finalizar. É uma coisa que o Mbappé muitas vezes não tem. Se o time não acompanha ele, coisa que acontecia nesse tempo no PSG, nada funcionava. E nessa temporada, para ele se adaptar ao jogo do Real Madrid, foi difícil, tanto que ele fica muitas vezes fora da linha de habilitação. Ele não conseguia se alinhar com os defesas rivais. Então, Mbappé é um finalizador mortal, muito veloz e mais letal na pequena área. Embora o Mbappé consiga correr mais e ele é mais veloz do que o Vinícius, ele consegue disputar uma bola no meio campo. Olha aí, é aquilo que eu falei, ele é mais de receber os gols e marcar, mas quando ele consegue, ele faz assistência absurda também. Esse gol aqui é muito parecido com outro gol que o Mbappé tem. O Mbappé recebe a bola, cara, faz um gol igualzinho, só que um pouco mais de longe. Ó, aqui vai aparecer um gol, aquilo que eu falei para você. Ele recebe a bola no meio do campo, aí ele corre, ele dribla o defensa e ele consegue fazer um gol. Vinícius Júnior tem jogadas assim, é claro, mas é mais frequente ver esse tipo de jogadas no Mbappé. Eu acho que esse ponto aqui de estilo de jogo se conecta muito com aquele de desempenho individual. Então, esse ponto aqui termina sendo para o Mbappé, porque o estilo de jogo dele consegue se sobressair mesmo que o time esteja ruim. Então, quem termina levando esse ponto aqui é o Mbappé. Bora para o último ponto. Importância histórica na temporada. Vinícius Júnior ganhou a Champions League, teve o gol do título na Champions e foi protagonista do Real Madrid, mesmo quando o Benzema estava no auge, no prime. Agora o Kylian Mbappé, ele teve uma Copa do Mundo histórica que quase levou sozinho. Mas esse quase, eu vou trazer aqui uma coisa para você. Mesmo que o Mbappé tenha sido destaque, é mais fácil lembrar o 2022 pela Champions do Vinícius do que a quase Copa que conquistou o Mbappé. É mais fácil lembrar do que os títulos do que a jornada individual de um jogador. Então, eu acredito que esse ponto aqui também termina levando o Vinícius Júnior. Afinal, foi ele que conquistou o título, não o Mbappé. E historicamente, quem vai ser lembrado pela Copa do Mundo é o Messi, não é o Mbappé, mesmo que ele tenha feito uma temporada histórica. Então, esse ponto aqui termina sendo pro Vinícius. E o nosso ganhador desse debate aqui é o Vinícius Júnior. Ele fez uma melhor temporada do que o Mbappé. Agora, cada vez que perguntem para mim e para vocês quem foi melhor em 2022, vocês têm que falar Vinícius Júnior. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo aqui, debate, análise individual de jogadores ou comparativa de temporada, deixa um like aqui no meu vídeo e inscreva-se no meu canal. Isso foi tudo e foi...